Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa edição, que na verdade é a primeira edição do nosso programa Lucro Máximo, que faz parte, como vocês sabem, dessa grande plataforma, essa incrível plataforma que é o Lucrativamente. Todos vocês que estão nos assistindo é porque se inscreveram no nosso programa e já sabem que com essa inscrição vocês terão acesso agora a 10 super conteúdos. Esse é o nosso primeiro conteúdo e vocês terão passo a passo 10 incríveis conteúdos e o melhor, que ao final vocês terão aí a oportunidade de já estão garantidos no nosso evento Lucrativamente 2020, que vai ser realizado lá no Hard Rock Café com palestrantes incríveis que vocês estarão recebendo passo a passo aí também quem são cada um deles, ok? Nesse momento eu recebo aqui o meu amigo Anderson Rocha. Tá? Vocês já viram o currículo do Anderson Rocha, sabem que o cara é realmente fera, que sabe o que nós vamos falar e, portanto, nós temos aqui a perspectiva e a promessa de um momento incrível. Gente, nós vamos falar a respeito de ferramenta para resultados. E a ferramenta que nós vamos trazer hoje aqui é sociedades. Vocês sabem que esse não é um tema tão simples, que tem muitas pessoas que, inclusive, acham que essa palavra não pode ser nem pronunciada. Eu digo que sociedades sofrem de bullying, porque na maior parte dos casos, as pessoas que contestam esse modelo de alavancar o crescimento de uma empresa, normalmente é porque não o conhecem. Mas eu trouxe aqui alguém que conhece e muito sobre esse assunto. Recebo aqui, então, o nosso amigo Anderson Rocha. Tudo bem, Anderson? Tudo jóia, Fred. Obrigado pelo convite. Estou aqui muito satisfeito e muito empolgado aqui com esse teu projeto, com essa tua plataforma aí do Lucrativamente. E vamos ver o que a gente pode ajudar aí a turma a conseguir esse lucro máximo, né? Maravilha. Que é o foco no final de todos nós que somos empreendedores e capitalistas, né? Perfeitamente. E eu tenho citado sempre, Anderson, a importância de entender que esse lucro máximo, ele é um recurso, ele é um objetivo, é o alvo de todo e qualquer empresário, seja em que estágio ele estiver. Porque se ele estiver no estágio, por exemplo, de crescimento, o lucro vai fazer com que ele cresça mais rápido ainda, que ele chegue mais rápido aonde ele quer. Se o estágio dele for de reverter um momento de dificuldade, reverter um momento de crise, é o lucro que vai resolver o problema, porque em último estágio o lucro é oxigênio, é ele que abastece toda a empresa para que ela possa realmente sair de uma situação indesejada. E quem está começando, quem está nesse momento decidindo pela opção de empreender, também deve ter como foco principal a lucratividade. Então, nesse sentido, nós vamos falar a respeito de como fazer com que sociedades gerem dinheiro, coloquem dinheiro no bolso, portanto, sejam lucrativas. Então, a primeira coisa que eu coloco é assim, eu vou te perguntar e vou fazer um comentário inicial, tá bom, Anderson? O que é uma sociedade empresarial? Tá? O que é? Porque as pessoas entendem a sociedade como uma forma de que, assim, duas pessoas que são donas ao mesmo tempo de uma empresa. 2, 3 ou 4. Normalmente, na maior parte dos casos no Brasil, a sociedade que mais existe é de 2 pessoas e essa também é, segundo as estatísticas, aquela que dá mais errado. Porque é aquela que todo mundo entra sem ter tanto conhecimento. Eu entendo que uma sociedade é uma forma de fazer com que 1 mais 1 dê muito mais do que 2, dê 3, dê 4, dê 5, sobre vários aspectos. Até mesmo porque quem tem um sócio tem várias pessoas. Num só sócio, pode ter várias pessoas de confiança atuando na sua empresa. Aquele momento em que você está cuidando de algo e aquele parceiro, aquele sócio está cuidando de 3, 4 coisas ao mesmo tempo, para que você dedique esse maior foco à sua atividade, ao seu objetivo naquele momento. Mas então eu te pergunto, para você, Anderson, o que é uma sociedade empresarial? Olha, eu vou te colocar assim um pouco, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? E nos princípios aí do direito. E a gente tem um princípio chamado animus societatis. O que isso significa, na verdade? É o desejo, é a vontade de se associar. A sociedade, ela nasceu a partir desse ânimos, desse desejo, dessa vontade de uma ou mais pessoas se associarem em busca de um objetivo comum, né? Em busca de realizar alguma coisa comum.
Isso começou lá atrás, no início das sociedades, como a gente conhece, como elas são hoje, quando as pessoas começaram a perceber o efeito da polia, né? De você, dividindo ali as forças, você consegue carregar um peso maior com uma pessoa do teu lado. Se tu estiver sozinho, você não vai conseguir carregar esse peso todo. Você precisa ter essa pessoa para dividir. E a partir disso, as pessoas começaram a se associar. As pessoas começaram a criar situações em que elas perceberam que 1 mais 1 é sempre mais que 2, como você bem colocou, e que a união, além do açúcar, né, ela faz a força. Ou seja, ela faz na gente... Além do açúcar, união. Né? Exatamente. Além do açúcar, união, ela faz a força, porque, na verdade, se você parar para ver, é uma maneira de você alcançar resultados e de você alcançar lucratividade de uma forma exponencial. Esse é o conceito. Porque se assim não fosse, as pessoas não iriam abrir o capital na Bolsa de Valores buscando um sem número de sócios para que eles pudessem, utilizando esse capital, reverberar isso dentro da empresa e criar uma sinergia para grande lucratividade, né? Então, esse conceito, ele é um conceito que nasceu há muito tempo atrás e que vem dando muito certo. O problema é que, ao longo da história, né, antes da gente entrar nos tipos de sociedade que existem, ao longo da história, a gente também foi percebendo que as sociedades não deixam de ser um casamento, né? Assim como o casamento é um contrato, né, de acordo com o direito, a sociedade também é um contrato. O casamento também tem um ânimo, tem a vontade de você se associar com outra pessoa. A sociedade é semelhante. E se você parar para pensar, você acaba passando mais tempo com o teu sócio do que com a tua esposa, porque você passa mais tempo no trabalho. E isso propicia mais problemas, dificuldades, pessoas foram criadas em ambientes diferentes, que têm conceitos diferentes, que enxergam a vida de outra forma. Então, ao longo disso, não só os profissionais do direito, mas como as pessoas que foram vivendo isso na pele, as pessoas foram criando governança, as pessoas foram criando formas de conviver sem levar a emoção, sem levar os conceitos emocionais para a sala de reunião. As pessoas começaram a deixar o pulmão e o coração fora da sala e começaram a entender que ali era uma decisão para a empresa, que aquilo não tinha a ver com os sócios, que o resultado daquilo era para todos, mas que todo mundo tinha que trabalhar pela empresa. E assim a gente foi criando acordos, foi criando formas de governar, foi criando limites, competências, segregação de funções e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque o modelo era vencedor, porque o modelo era campeão, porque o modelo era lucrativo, meu amigo. Porque se assim não fosse, o capitalismo teria encerrado as atividades em sociedade e nós seríamos todos firmas individuais. Todos aí Eireles, né? Essa é a grande verdade. Então, no meu entender, esse conceito ele vem dando certo já aí, pode-se dizer, há séculos. Por isso que as pessoas continuam insistindo em manter essa estrutura, manter as sociedades. O que a gente vem fazendo ao longo do tempo é, vamos dizer, tornar isso uma forma mais fácil de fazer, tornar isso uma maneira mais, vamos dizer assim, multiplicável de você fazer sem que haja o componente emocional, que no final de tudo acaba sendo o grande pivô das relações da sociedade, porque vem a vaidade, vem você achar que está trabalhando mais do que o outro, vem o conceito de achar, de você se casar ou ter filhos e essa nova família aí começar também a querer se meter na sociedade. Por isso que, apesar das empresas familiares darem certo, é as que têm mais possibilidades de darem errado. Entendo, né? Porque são sócios que não se escolheram. É verdade. E aí é onde está a grande questão, né? Quando você se associa, e é esse o verdadeiro sentimento, por isso que eu citei o Animus Societatis, porque isso sim é a verdadeira sociedade,
né? A verdadeira sociedade, ela nasce do sentimento, da vontade, do desejo de se associar com aquela ou com aquelas pessoas para que você possa obter o resultado que todos querem, né? Todos estão em busca daquele mesmo ponto, todos querem o mesmo resultado, todos têm o objetivo de chegar no Muito mesmo bem. local. Então, é a partir desse sentimento, dessa vontade, é que nasce a verdadeira sociedade, né? A sociedade com harmonia, o verdadeiro mastermind, que tanto Napoleão Hill fala, ele nasce disso. Sem isso, sem esse sentimento, a coisa fica meramente comercial, ok? Claro que quando você vai abrir o teu capital na bolsa, não é disso que nós estamos falando, mas essa empresa que abriu o capital na bolsa, quando ela começou lá atrás, porque ninguém que é grande hoje começou grande, todo mundo começou pequeno. Então, lá atrás, quando ele começou, é que esse ânimos, é que esse conceito veio. Ao longo do tempo, o crescimento e como as sociedades se organizam é que faz com que você vá perdendo um pouco essa intimidade de associação, porque você vai crescendo de tal maneira que você vai tendo sócios e associados ao longo da estratégia. Maravilha. Que vão, e aí que é o grande lance, tá? Eu queria completar esse momento te dizendo que quando você entende as sociedades que duram mais do que 100, 70, 80, 120 anos, elas duram porque, na verdade, o princípio de criação se manteve. Ok. A missão, o pilar, o objetivo central, aquilo que foi plantado e enraizado pelas pessoas que tinham o sentimento e a vontade e o ânimo de se associarem, é que manteve a empresa em pé. As crises vêm, os diretores vão e vêm, os presidentes vão e vêm, mas o princípio básico daquela empresa, o propósito e o foco que eles determinaram para aquele negócio, ele não se perde no tempo. Okay. E quando ele não se perde, ele vai sendo constantemente renovado e as pessoas vão sempre enxergando ele de forma respeitosa. Entendo. Isso é o mais importante. É um legado, se reinventa. É um legado, com respeito. Né? E fica como um valor fundamental daquela empresa os princípios desse fundador. Na sua fala, né, Anderson, é claro, a gente percebe, e aí vocês já estão se conectando com o fato de que o Anderson, além de ser um investidor imobiliário, de ser um sócio de uma empresa seguradora, que é a ESA, ele também é advogado. E é um privilégio poder debater sobre isso com um cara com a visão de negócios tão larga, mas que também tem o conhecimento profundo dos princípios do direito. Mas eu entendo também, sabe, Anderson, que provavelmente cada país tenha a percepção sobre sociedades que merece. Porque há uma associação muito grande entre a cultura local, a cultura daquele país com relação a negócios versus as questões societárias. Porque aonde a cultura sobre negócios ela é incipiente, é algo que é vista como assim, não, vamos dar um jeito, vamos colocar um negócio porque está dando dinheiro, que é uma expressão muito comum no Brasil, principalmente na nossa região. Nós estamos falando, você está direto de São Paulo, eu estou aqui em Fortaleza, então existe assim uma cultura geral ainda vigente de que você pode colocar um negócio em sociedade ou não, sem se organizar para isso, sem se preparar para isso. Agora, uma questão que muitas vezes as pessoas não consideram, ela é puramente matemática, não é verdade? Porque a questão é melhor ser dono de 100% de 20% ou ser dono de 50% de 200, 300 ou 400? Né? Então, isso é matemático. É claro que ser dono da metade de um todo muito maior é bem mais interessante do que ser o único proprietário de algo muito pequeno. Então, você colocou muito bem, as pessoas normalmente quando abrem um negócio, claro, todo mundo começa pequeno em via de regra. E nós estamos falando para empresários, sim, que começaram pequenos, que podem ainda se perceber nesse momento, mas se querem, através de uma visão de lucro máximo, crescer. Mas a gente nunca sabe onde vai chegar. E aí, normalmente, quando você começa o negócio, você pode, ao invés de assumir uma sociedade, você pode contrair. E contrair é diferente de assumir. Porque contrair é algo circunstancial. Nós estamos bem no tempo de ficar muito claro com isso. Contrair é um vírus. Você contrai
de maneira inadvertida e indesejável. Mas uma sociedade não, você escolhe. Então, qual a tua percepção, Anderson? Se essa matemática é tão clara, por que que a nossa cultura local ainda nos coloca como sendo uma forma de rejeitar as sociedades? Na minha forma de enxergar, eu também volto um pouco no tempo na nossa questão educacional, né? Como a gente não tem no colégio, na educação básica, um viés que traga para a gente um pouco de educação financeira, as pessoas não sabem fazer conta, Fred. Ok. E como elas não sabem fazer conta, essa percepção, primeiro, do patrimonialismo que a gente herdou dos portugueses, segundo, o individualismo natural das Muito bom. pessoas, né? A forma de querer para si, e terceiro, não ter o conhecimento técnico, não ter o sentimento e a vontade de se associar por um objetivo e sim por dinheiro, destrói o caminho que a gente sabe que só tem ele para você alcançar teu objetivo final, né? Então, as pessoas não tendo esse conhecimento, o que elas pensam? No estômago. Ela pensa o seguinte, não, se o cara que está ali na esquina, ele olha sempre de forma bucólica. A gente tem que ter essa percepção, porque tudo é emocional, né? O cara passa ali, vê o vizinho que montou um pequeno negócio e vê que o cara está prosperando. E, de repente, ele vê o cara comprar uma moto, ou ele vê o cara comprar um relógio, É isso tudo. mesmo. Pô, esse cara está ganhando Está dinheiro, ganhando cara. Esse dinheiro. negócio está ganhando dinheiro, né? Ele não enxerga nada além disso, ou seja, é o ponto preto no lençol branco. O cara tem um lençol todo branco, mas ele só olha o ponto preto. E é aqui que eu Entendeu? vou. Exato. Então, o que acontece? Esse é o efeito manada, né? Você já deve ter visto, por exemplo, aí, quando o mercado da construção civil está em alta, todo médico, todo contador, todo advogado quer fazer casinha. Você não já ouviu, galera? Vamos fazer Claro, casinha claro, lá vamos para fazer. poder Tá ganhar dando dinheiro, porque os caras dinheiro. estão vendo, tá dando dinheiro. Então, Fulano construiu tudo 3 casinhas e ganhou o dobro. e o outro alugou por 2%, 1,5%, não sei o que. Quer dizer, então as pessoas só olham para aquilo que eles querem alimentar no seu sentimento emocional, na sua carência, naquilo que ele não tem condições de produzir e Sim. que ele quer um caminho mais curto para chegar. E é simples, é o caminho de imitar o vizinho da esquina, porque eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, apenas do que eu estou vendo. Então, quando você enxerga as pessoas dessa forma, quando você não tem esse mínimo de educação para entender como se organiza e como se chega, muitas vezes a sociedade torna-se um bicho de 7 cabeças, porque a pessoa não tem como enxergar que, se ela abrir mão de uma parte, a parte que ela ficou vai valer mais do que o todo que ela tinha. Isso é uma coisa quase que Exatamente. maluca, né? Exatamente. De você Exato. tentar apresentar isso para a pessoa. Mas, por outro lado, as pessoas não entendem que quando você faz essa conta e você entende que você está utilizando a regra da polia, ou seja, utilizando a regra de dividir um peso maior que você sozinho não conseguiria levar, é que a pessoa começa a entender a metodologia da coisa. Eu olho e digo o seguinte, olha, você sozinho leva um saco de cimento de 20 quilos. Ok. Você e outra pessoa leva um saco de cimento de 50. Ok. Só que quando vocês chegarem lá no destino, ao invés de tu chegar com 20, que é o que tu Ok. conseguia levar sozinho, tu vai chegar com 25, cara. Ok. Então valeu a pena dividir. Em vez de tu levar um saco sozinho de 20, tu dividir aqui com o cara um saco de 50, porque no final do caminho tu chegou com 25% a mais do que tu Do chegaria que sozinho. você Aí o cara, chegaria. puta! Aí Tá. o cara, 25! Aí ele toma um choque. Opa. Ok. Ele leva uma pancada, um Anderson, acidente. E concordo aí ele para 100%. e enxerga o valor da sociedade. E Se aí assim você não chega for, mais. se assim não for, ele não consegue enxergar. Por isso que eu vou metaforizando e Muito bom. me humilhando cada vez mais, me abaixando cada vez mais para tentar explicar como quando a gente precisa falar com uma criança, que você tem que se Exato. abaixar
e olhar para ela. Então, para você chegar na pessoa, para você chegar nesse conceito que é enraizado na nossa sociedade, principalmente a nordestina, que sofreu muito, que passou por muita dificuldade, esse conceito é difícil, a não ser que você faça a pessoa sair da caixa, ela pensar um pouco fora da caixa e enxergar, de novo, lucrativamente, que ele chega com 5 quilos a mais, que ele chega com 25% a mais, que ele teve um lucro máximo de 25%, que ele sozinho ele só alcançaria 20%. Muito bom. Então, essa é a maneira que eu vejo. Maravilha, Anderson. Perfeito. E a metáfora, a coisa contada como história, o exemplo fácil é o que mais nos interessa aqui. Porque nós estamos falando com empresários, com empreendedores que já enfrentam um dia a dia muito difícil. Então, nós queremos aqui trazer esse linguajar fácil, esse entendimento fácil agora, de temas estratégicos, impactantes, que gerarão para ele, farão ele entrar nessa pista, nessa autopista do lucro máximo. Você colocou, Anderson, a questão, realmente a questão cultural é muito impactante. E quando você sai com a ideia de carregar sozinho esse saco de cimento, e você vai estar limitado a esses 20 quilos, e pode imaginar que pode ter esses 5 quilos a mais, é o que você ganha. E também existem algumas coisas importantes numa sociedade que tem que ser consideradas, que é aquilo que você divide. Você divide as preocupações, você divide as pressões. Nada como você olhar para alguém que está do seu lado, e você não vai encontrar isso em funcionários, invariavelmente, por mais motivados que eles estejam, eles não olharão para o seu problema como se fosse deles. E quando você está ali ao lado de um sócio, dividindo a hora da bronca, a hora da dificuldade e pressão, e aí você começa a lidar com a divisão do peso, né? Enquanto na perspectiva do ganho você multiplica, né? Quando você olha para os problemas, para as dificuldades psicológicas do dia a dia, a sociedade permite que você divida. Então, vamos lá. Tudo que nós falamos aqui, Anderson, eu sempre costumo dizer que para todo problema empresarial existe uma caixa de ferramentas. Significa que existe uma forma de resolver. Mas você pode optar por usar aquela caixa de ferramenta ou não. E nada resiste a uma visão com foco só no negativo. Muito menos uma sociedade. Normalmente, Anderson, as pessoas pensam sobre sociedade aquilo que elas, quando crianças, ouviram. E é raro alguém chegar e dizer assim, rapaz, olha que sociedade legal, fulano é sócio do cicrano, olha que sociedade bem montada, construída, próspera. Mas quando alguém dá errado, olha, estão ali brigando. Normalmente na família, né? Olha ali, pai brigando com o filho porque são sócios. Fulano está brigando com o sócio, vai dividir o negócio. E nós, ainda crianças, construímos uma percepção muito negativa. Por isso que eu digo que é como se fosse um bullying. E acabamos tirando da nossa cabeça a possibilidade dessa ferramenta importante. E o que nós queremos aqui, meus amigos, é colocar para vocês que essa ferramenta está assim à sua disposição. A nossa grande meta aqui é que, ao final desse trabalho de hoje, você saia daqui certamente imaginando o seguinte, que se eu tenho uma sociedade, eu irei valorizá-la mais. Se eu não tenho ainda, eu vou considerar essa possibilidade. E se eu vou abrir um negócio, aí é que você deveria realmente pensar nessa possibilidade. Eu escrevi há pouco tempo, Anderson, um conteúdo sobre a cultura do muro baixo, né? Essa que faz a gente olhar para o lado e olhar para o jardim do vizinho, copiar de maneira desbragada, de maneira desenfreada o outro, sem considerar que o sucesso ele vem com fortes pitadas, fortes componentes de ousadia e originalidade. Então, eu te pergunto, Anderson, sob o ponto de vista da ousadia e da originalidade, nas tuas experiências anteriores, conta uma história para nós, né, de uma sociedade construída dessa forma, né? Aquilo que você disse, olha, eu não conheço esse cara há 10 anos, tá? Eu não conheço todo o histórico dele, mas eu resolvi apostar nesse negócio junto com aquela pessoa. Eu tenho um exemplo muito recente, que você conhece bem, que é a ESE, né? Eu posso aqui, inclusive, falar para você que a gente teve a graça
de agora, no dia 31 de julho, chegar no nosso break-even point. Né? Ótimo. 9 Em meses quanto de tempo? 9 empresa. meses de empresa? 9 meses. 9 Ótimo. meses de Vamos empresa. explicar direitinho aí o tal do ponto de equilíbrio, né? Isso. Pessoal, esse sorriso largo aí do Anderson significa que uma empresa grande, enorme, de seguros, com 9 meses apenas, já está passando a dar lucro. É esse o sorriso dele aí. É exatamente isso. Então, Lucro. o que acontece? Olha que coisa interessante, né? A gente fez um plano de negócio e estabeleceu que esse ponto de equilíbrio, né, que esse local, para a gente dizer assim, esse cume do Everest, onde a gente chega e diz, bom, a partir de agora é só descida, né, pelo menos em tese, a subida já acabou, a partir de agora a gente vai começar a descer. Então, esse ponto de equilíbrio, na verdade, ele tinha sido projetado para 18 meses. Né? Olha, então, foi uma surpresa pela metade do tempo, foi uma surpresa para todos nós, o que deixou todo mundo, claro, muito feliz. Mas, em cima desta sociedade, é que eu quero citar esse exemplo de ousadia, esse exemplo que você acabou de colocar e de me perguntar. Essa sociedade nasceu, pode-se dizer, há uns 16 meses atrás, o conceito, a ideia, a vontade, o desejo de montar a seguradora, certo? Esse desejo nasceu de um núcleo onde eu fiz parte, vamos dizer assim, na segunda reunião, não na primeira. Né? A primeira reunião ela foi feita entre 3 dos nossos sócios, dentre eles o nosso presidente e o nosso vice-presidente, que idealizaram, que entenderam, Machado, que viram o Ivo Machado e o Richard Vinhosa, que é o nosso presidente. Então, eles entenderam, eles viram a lacuna que existia no mercado, né, porque eles eram do setor, ambos muito aparelhados, vamos dizer assim, de conhecimento técnico, experiência e toda a bagagem necessária. Brasil Insurance, não é isso? Brasil Insurance com o Ivo Machado e a Zurich Seguros. Durante 6 anos, o Richard Vinhosa foi presidente lá da área de saúde. Né? Então, larga experiência no setor de seguros, enxergaram que existia um buraco, né? Que nós tínhamos aí um buraco na camada de ozônio e esse buraco a gente poderia preencher com uma seguradora de crédito, né? Que existia esse agora veja, um presidente estável, né? Um cara top, bem reconhecido no mercado, o outro finalizando o não compete da venda de uma empresa e outros sócios, entre eu e mais outras personalidades aí importantes, muitos dos nossos sócios que hoje estão no cenário nacional, né, que estão com capital aberto e tudo, mas todos nós tivemos um sentimento muito semelhante e muito ousado, porque o mercado de seguradora é de tubarões brancos enormes. Né? O mercado de seguradora está na mão de bancos e de instituições centenárias, né? E que com capital muito ativo e muito forte, e que uma dezena de jovens aí bem intencionados com um pouco de capital, mas com muito mais ousadia do que experiência, entrando nesse mercado. Muito bem. Foi assim que eu me senti. Como eu não tinha e não tenho, hoje posso dizer que tenho mais, claro, porque estudo a minha própria companhia, mas eu não tinha experiência no setor de seguros. Porém, eu tinha uma verdadeira admiração pelos meus sócios, né? Pela trajetória de todos eles, por onde chegaram, né? Pelo aquilo que realizaram, e eu queria fazer parte dessa companhia, mas, além disso, eu queria fazer parte dessa mesa, de pessoas mais inteligentes do que eu, de pessoas que têm mais experiência do que eu, pessoas que já viveram um sem número de situações em ramos de atividade que eu jamais imaginei atuar, como seguradora, como sistema de ensino, como empresas de parque eólico, né? Com várias atividades que são muito enriquecedoras. Então, eu me sinto muito confortável e muito satisfeito de sentar nessa mesa. Né? De, além de ter a rentabilidade e o resultado da seguradora, eu ter também a oportunidade de poder estar ao lado dessas pessoas, de adquirir conhecimento, de transmitir conhecimento, de poder enxergar a vida sob outra visão. Entendo. De pessoas que tiveram e seguiram em outros caminhos. Então, essa ousadia e essa audácia
eu posso te dizer que ela nasceu desse projeto, porque eu era um neófito absoluto de seguros, Ok, né? ok. Então, eu senti que o que nós fizemos para esse mercado, o resultado que a gente vem tendo, é como se nós fôssemos a startup do momento no mercado de seguros, ou seja, Ok. os garotos que se uniram e fizeram aí uma empresa que vem dando certo, administrada de uma forma diferenciada, mas sob o conceito do partnership, né? Sobre aquilo Ok. que a gente vem aprendendo aí com a XP, sobre aquilo que a gente vem aprendendo com Paulo Lemann, com aquilo que a gente vem aprendendo com quem deu certo, né? Com quem Maravilha. se testou e deixou esse legado para nós, né? Maravilha. Então é isso que eu enxergo, que eu vejo nesse ponto aí como exemplo para enriquecer hoje aqui o nosso debate. Muito bem. O que o Anderson nos colocou é que, por conta de mecanismos chamados de compliance, de governança, que literalmente, gente, são mecanismos de melhor organização das coisas, de clareza das informações, de segurança daquilo que está sendo posto e oferecido para uma possibilidade de sociedade, ele, com esses critérios que ele tão bem colocou, e, sobretudo, ficou bem claro para a gente, até para que ele pudesse ter um networking de altíssimo nível, não é isso, Anderson? Exatamente. Entrou numa sociedade. Então, observe que são motivações, claro, no fundo, o que o Anderson fez foi pegar um recurso dele e colocar para ser remunerado, para ser multiplicado dentro de um mecanismo empresarial. Mas hoje, o fato de existirem todos esses mecanismos, como eu coloquei, de compliance, de governança, fazem com que um investidor ou um empresário possa olhar para uma sociedade múltipla, com vários sócios, como um caminho seguro. Seguro como que é 100% certo de ganhar dinheiro? Não. Ninguém sozinho ou acompanhado, Anderson, tem 100% de certeza de que vai ganhar muito ou que vai dar tudo certo numa empresa, né? A sociedade não blinda um projeto, assim como está individualmente numa empresa, muito menos. Né? Eu diria assim que a possibilidade de você frutificar, de você ter lucro máximo em cima de um modelo de negócio mal arranjado, né? É muito complicado. Você vai viver o tempo todo tendo que encontrar arranjos, soluções, porque o modelo de negócio não era o modelo ideal. Como é que você descobre esse modelo? É natural, gente. Existe um processo de tentativa e erro. Mas dentro do processo de aprimoramento de uma empresa, a própria sociedade ela faz com que esses ajustes sejam mais rápidos. Porque a forma como você enxerga o seu negócio não é exatamente a mesma forma como o seu sócio enxerga, não é verdade? Existe um Exatamente ganho isso. múltiplo. Eu quero colocar aqui, Anderson, porque eu vou te fazer uma pergunta para que você nos dê uma resposta agora, complementar a essa pergunta, que é assim. Eu tive duas sociedades que eu quero trazer aqui que me impactaram muito. E elas foram muito diferentes. Eu vou começar pela maior, porque eu fui sócio do Sérgio Melo. O Sérgio Melo é um economista da SM Factory aqui em Fortaleza. Provavelmente conheça aí muitos dos seus sócios aí em São Paulo, na ESE, né? Com certeza, porque o Sérgio ele foi presidente do IBEF. E eu fui sócio do Sérgio, né, do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros do Brasil. E eu fui sócio do Sérgio há 25 anos atrás. E na montagem do negócio, né, na área automotiva, Anderson, eu era um cara 20 e tantos anos mais novo do que ele, portanto, bem menos experiente, e eu entendi que aquela sociedade me traria um benefício paralelo incrível, que era o do aprendizado. E eu tive essa percepção há muito tempo atrás. Claro que o mais importante era o negócio, mas olha só, as pessoas não percebem que estarão aprendendo mais e mais rápido se eventualmente tiverem, assumirem, escolherem uma sociedade. Então, foi uma sociedade em que houve muito aprendizado, houve também uma boa base de networking, porque eu passei a ter conhecimento com muitas pessoas do universo dele como sócio. Então, essa foi uma experiência. Mas eu quero também relatar, Anderson, que um dia fui sócio de um cunhado, ou seja, uma empresa familiar, não entendida como tal, e eu já era participante da Associação dos Jovens Empresários do Estado do Ceará, que depois eu tive o privilégio de ser presidente, e eu assumi essa sociedade contraída. Por quê? Porque ele desenvolvia uma atividade que me interessava.
que eu tinha interesse em investir e eu era sócio de uma outra pessoa. Depois eu me vi sócio do meu cunhado, que se chama Ricardo. E foi um negócio que deu muito dinheiro, que era exatamente construção de casas de alto padrão na água fria. Não eram as casinhas, porque eram casas robustas, fizemos condomínios e tudo, Anderson. Mas era uma sociedade, Anderson, muito simples, muito sem estrutura. Ele cuidava da construção e cuidava do financeiro, eu cuidava das vendas e dos controles de obra. E nós crescemos muito rápido, Anderson. E o crescimento foi tão rápido que foi ele o motivo do desfecho da nossa sociedade, né? Porque a gente não se preparou dentro do negócio para isso. Então, gente, eu aqui trago um exemplo simples, menor, de quem começou ali dividindo metade de uma casa e conseguiu construir dezenas, centenas, porque aquilo ali, o negócio era muito bom e foi explorado muito rapidamente porque tinha uma soma de esforços. Então, traz para a gente, Anderson, um exemplo assim, desses que já foi encerrado lá atrás, aí dá um encaixezinho aí para nós, de uma sociedade feita assim, de maneira mais próxima até da realidade de quem está nos assistindo. Porque ser sócio do Pedro Fiuza, do Ivo Machado, realmente deve ser uma grande honra, né? Mas como é que a gente pode olhar, por exemplo, teu mais do começo? Eu posso te dar um exemplo que a primeira sociedade que eu tive, ela se mantém até hoje, né? Uhum. Que foi uma sociedade, pode-se dizer assim, jurídica, Okay. que foi com um colega de faculdade, que é meu sócio até hoje, Sim. e que a gente começou por conta do desejo de desenvolver a arte do direito juntos. Okay. Né? Tínhamos complementariedades. Eu era muito mais desenvolvido na parte societária, tributária e numerológica, Okay. e ele um puta craque na parte civil, na parte de processo, na parte comercial, na parte de família, assim, uma sumidade, um cara que domina e sempre dominou com muita excelência isso. Né? Então, essa sociedade ela nasceu exatamente pelo aquilo que eu te falei no começo do nosso bate-papo, né? Ou seja, do ânimo, do desejo, da vontade. Nós não éramos nada, nós éramos estudantes de direito, estávamos nos formando, nós íamos para casa de ônibus, né? E passávamos por toda a dificuldade daqueles que estavam começando e que tinham um desejo de fazer algo juntos, que era termos um escritório de advocacia e etc. Mas, ao longo da trajetória, a gente acabou continuando a fazer negócios e desenvolver clientes juntos e tudo, só que eu fui para Fortaleza, ele ficou aqui em São Paulo. E, ao longo de todo esse tempo, a gente nunca perdeu contato e continuou sempre fazendo negócios juntos, pegando clientes juntos e desenvolvendo trabalhos em Fortaleza e trabalhos em São Paulo. Hoje eu retornei para São Paulo, hoje tenho, além da ESE, os fundos imobiliários, etc. e tal, e continuo sócio dele na nossa área da advocacia. Né? Então, essa sociedade foi aquela que nasceu do ânimo, do desejo, não tinha nada, não tinha grana na mesa, não tinha network, não tinha absolutamente nada. Existia uma empatia e um desejo de que juntos a gente podia chegar mais longe. Né? Juntos a gente seria mais forte e poderia chegar mais longe porque somaria 2 ou 3 áreas do direito. Né? 2 ou 3 áreas para que a gente pudesse ter uma complementariedade melhor. A partir disso, eu vou te dar um outro exemplo. Né? Eu também fiz sociedade com o meu cunhado. Então conta para a gente. Isso. Felizmente, a sociedade, ao final, ela foi num terreno para a gente lotear. Né? O resultado foi positivo, a gente loteou e dividiu os lotes que sobraram e, enfim, a negociação foi positiva, mas ao longo do processo, ganhamos dinheiro, deu tudo certo, concluímos, encerramos, eu percebi que emocionalmente, em algum momento, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto, ia haver algum tipo de ruptura. Né? Por quê? Porque é questão emocional e você só sabe quando está comendo a saca de sal. Você só conhece de verdade o teu sócio. É como uma cidade que a gente vai passar férias e quando a gente vai morar nela.
é completamente diferente, né? Ok. Então, quando você conhece, então eu convivi, eu olhei, vi que deu certo e pulei fora. E vou te contar uma sociedade que não deu certo, Sim, vamos lá. que foi a Manix. Você foi A sócio da Manix aí, Manix. fui sócio da Manix. Ok. Veja, não deu certo aqui entre aspas, não Aspas. deu certo para mim. Para ela deu super certo, ela continua na sociedade. A Érica Ximenes é uma amiga irmã, uma Que irmã que a maravilha. vida me deu. Que Sou maravilha. muito, muito grato pela experiência vivida lá, mas descobri que eu não nasci para o comércio. Ok, Anderson. Descobri que o comércio não era para mim. Ok. Descobri que a sociedade de um comércio é para pessoas que gostam de montanha-russa. Eu gosto Ok. mais de outros tipos de brinquedos no parque Um de passeio diversões. sem tanta emoção. Porque, na verdade, eu adoro a emoção, mas a Tá. emoção de você estar numa lancha, você pilotando, e não você Ok. estar à mercê de alguém que você não sabe o que ele vai fazer ali amanhã. Que é a Né? sazonalidade do comércio. Exatamente. Então, essa sazonalidade foi me mostrando. Então, ao longo da sociedade, eu abri mão, eu Ok. pulei fora, Tá. eu simplesmente saí sem nada, tinha direito, mas saí sem nada porque eu vi a minha falência. Ok. Minha falência enquanto sócio, uma pessoa que não iria mais contribuir para a sociedade, porque o ânimo, o desejo, a vontade Já não existia. desapareceu. Tá. Não Entendeu? existia. Anderson, Não existiu. que legal você. Legal demais você chegar e dizer assim: olha, eu vi a minha falência dentro daquele negócio. E isso abre a oportunidade de nós tocarmos um assunto visceral aqui. Porque muito dos problemas relacionados à sociedade, eles estão conectados com esse componente chamado vaidade. Com a É isso. vaidade. Pode ser a vaidade de ser o único dono, pode ser a vaidade de mandar mais do que o sócio, pode ser inclusive a vaidade de achar que eu sou melhor do que ele, o que é o que torna a sociedade um péssimo negócio. A gente precisa de um componente, de uma informação, de que a gente, quando vem para a sociedade, Anderson, e é muito curioso isso, as pessoas não têm acesso a essa informação e a gente está aqui para isso. Que quando você vem para uma sociedade, você está trazendo a sua história. Dizem, né, que ninguém vai para a cama a dois, não é isso, Anderson? A gente traz a nossa descendência. Quando a gente deita na cama, para fazer o que tiver que ser feito, está trazendo seu pai, sua mãe, está trazendo a sua esposa, o seu cônjuge, está trazendo pai e mãe. A sociedade é a mesma coisa, gente. E mais, você está trazendo tudo aquilo que você fica ouvindo das pessoas a respeito do que é feito dentro do seu negócio. De tal maneira que a coisa mais comum do mundo é alguém vir criar intrigas dentro de uma sociedade. Isso pode acontecer de maneira de baixo para cima, que são os funcionários, que são muito hábeis em plantar polêmicas que destroem qualquer sociedade não preparada, mas também acontece muito com as pessoas que não conseguem, tipo assim, tudo bem, eu vou deixar minha carga emocional fora do meu negócio. Eu vou deixar as minhas influências, as opiniões. Aqui eu vou agir baseado naquilo que eu estou vendo, no que dizem os meus relatórios, no olho com o meu sócio, ou mesmo na forma como o negócio está se desenvolvendo. Então, quando você fala assim, eu declarei que eu não tinha como contribuir e que aquele ambiente de negócios, eu gosto muito dessa expressão, ele não era adaptado para a minha realidade. E aí eu saí. E você está dizendo que hoje ela é uma amiga e irmã, e você saiu assim, olha, não está dando para mim, de maneira elegante, segue o negócio, e o negócio seguiu, Anderson. Mas então, de alguma maneira, a sua contribuição lá na Manix foi clara, foi decisiva, como forma de somar e, na hora de sair, como forma de não destruir. Né? Porque normalmente isso poderia se transformar numa cobrança, que poderia levar a uma briga judicial e aí vai. Então, Anderson, como é que você imagina, o que nós podemos fazer para bloquear essas questões relacionadas à questão emocional, à vaidade e às influências de terceiro que tanto atrapalham a sociedade? No meu entendimento, o que eu vi como sócio, como advogado e como participante de associações e tendo um network de pessoas que comentam conosco, o que mais funciona
são regras. O que mais funciona para a gente deixar o pulmão e o coração fora, lá na porta do lado de fora, dentro do nosso carro, são regras. Né? São estilos de governança onde as pessoas possuem coisas definidas. Você segrega as funções, você entrega para cada um aquilo que esse cada um tem que fazer, e é claro que isso a cada 6 meses sofre um processo de reciclagem. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando você estabelece as regras, quando você estabelece a maneira, a gerência, a governança do negócio, e você segrega as funções das pessoas, a cada Anderson, 6 meses... Deixa eu pedir um favor. Começa a resposta de novo. Então, a pergunta é, né? Como barrar a questão emocional e proteger a sociedade? Vamos lá. Tá. A questão emocional e a proteção da sociedade, eu vejo sempre que ela está por trás de tudo para que dê certo as regras, as normas e a segregação das funções. Né? O exemplo da grande empresa, ele pode sempre ser abstraído para a pequena empresa, considerando o quê? Quem faz o quê? Quando você estabelece quem faz o quê, a coisa dá certo. Anderson, me dá um exemplo. O time de vôlei. Né? O time de vôlei, ele tem toda uma organização que quem não conhece o esporte não entende. Simplesmente vê a bola, quica para um lado, pega do outro, bate para o outro, o cara vai, pá, bate do outro, aí, pá. E o cara que está lá na arquibancada, ele gosta só desse movimento. O vai e vem do jogo de vôlei, para quem não conhece as normas e as regras do que está acontecendo, está lá na arquibancada e nunca viu um jogo de vôlei, ele adora esse vai e vem. Sim. Porque pancada daqui, pancada dali, pancada daqui, pancada dali. O rally. Mas ele não sabe que, primeiro, o cara que está nos fundos não pode jogar na frente. Ele não sabe que existe um rodízio toda vez que saca. Ele não sabe que quando o cara saca de lá, o que está atrás pode subir para lá. Então, ele tem uma série de coisas que ele desconhece. Mas quando ele conhece, o jogo faz muito mais sentido. Né? Fica muito mais fácil de jogar e de assistir o jogo. Assim é a pequena empresa. Quando você divide entre as pessoas o que é o que de quem, você dá a chance e a oportunidade de uma pequena autonomia, e essa autonomia vai gerar um resultado individual, que somado aos resultados individuais, se você tem mais 1, 2 ou 3 ou vários sócios, essa soma dos resultados é que vai ser o resultado final que a sociedade almeja. Então, o que dá certo, no meu entendimento, são normas, regras, são metas, são planejamentos, por menores que sejam, por menos detalhados que eles sejam, porque eles vão permitir que as pessoas saibam o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, por que tem que fazer e aonde vão fazer. Feito essa somatória, nasce o último ponto de todos, que é o quê? A revisão constante. A cada 6 meses, temos que sentar e rever se você continua fazendo isso. Poxa, Anderson, eu não sou um cara bom para dirigir, cara. Eu já bati o carro 3 vezes esse mês. Olha, eu não sou um cara bom para dirigir. Me bota lá no almoxarifado. Eu sou melhor para contar, eu sou melhor para... Certo? Então, a gente, a cada 6 meses, vai analisando se acertou ou errou, porque a gente não tem bola de cristal. Então, a gente, às vezes, aposta na aptidão e aposta numa qualidade da pessoa que, às vezes, ela não se traduz em resultado. Né? Então, você precisa dar o espaço da reciclagem. Você precisa dar o espaço da pessoa dizer, olha, não, vamos tirar esse fulano daqui e vamos colocar ele para cá. É o garçom que vira gerente e depois volta a ser garçom. Ok. Você percebe que ele não dá, ele é o melhor garçom, mas ele é o pior gerente. Mas ele não tinha habilidade, vamos deixar não tinha ele... competências. Isso. Então, é isso que eu vejo que acontece. Quando você se dá ao direito de saber que pode errar, então já começa entendendo o seguinte, ó, galera, a gente tomou essa decisão, mas essa decisão é passível de erro. Por isso que a gente tem que revê-la depois de um determinado tempo. Né? E uma coisa que eu gosto muito é o seguinte, gente, se a gente não está gostando do resultado que a gente está obtendo, é porque a gente está emitindo uma coisa errada. Porque a gente está recebendo o que está fazendo, e não o contrário. Então, a gente tem que parar e refazer, ou seja, mudar o caminho, entender a derrota, muda de rota, tira o cara
que é motorista e bota ele no caixa. E, Anderson, de onde tu aprendeu isso? Do McDonald's. Ok, Porque da no sua McDonald's experiência. você só faz a mesma coisa um dia. No dia seguinte você faz outra, no outro dia você faz outra, no outro dia você faz outra. Esse rodízio é que faz com que você consiga entender e conhecer toda a dinâmica que, na verdade, existe para tocar uma loja inteira. Perfeito. Perfeito. E quem Entendeu? está falando Todo aí... funcionário do McDonald's, eu posso te afirmar isso. Toda pessoa que trabalhou no McDonald's, ela sabe tocar a loja inteira. Ela conhece todo o mecanismo de funcionamento da loja. E quem está falando aí não é porque ouviu falar, é porque teve uma experiência estive própria, lá, né? na Avenida Paulista, ao lado do Clube Homes, onde hoje é o Banco Santander. Existia um McDonald's ali numa casa colonial linda, que hoje é o banco, que eu tive a felicidade de poder trabalhar lá e estar ao lado de algum. E entender, muito jovem ainda, essa dinâmica, né? A importância. E por que o McDonald's faz isso, na verdade? É porque ele considera a possibilidade da gente faltar e ele não vai estragar a estrutura do time. Muito bom. Porque todo mundo sabe fazer tudo. Muito bom. Entendeu? Esse é o conceito. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, tu vai me responder com a palavra sim ou não. A AES tem acordo de acionistas? Tem. Não tinha como não ter, né? Então vamos lá. Olha só, gente, acordo não tinha entre como. sócios. Imagina 11 sócios. Não tinha como. Acordo entre sócios. Todos já com larga experiência. Nenhum deles, provavelmente, a ESE Seguradora seja o único negócio. Não tinha como começar sem acordo. Acordo entre sócios foi definido nas palavras aí do Anderson, foi colocado nas entrelinhas. Nós temos que combinar as coisas de como vai ser essa sociedade. Nós temos que sentar com esse provável sócio e tentar um alinhamento entre você e ele e colocar isso no papel. Ah, você vai conseguir colocar tudo? Fred, é impossível colocar tudo, então não vou nem começar. Não é porque você não vai colocar tudo que você não vai fazer esse acordo antes de começar a sociedade. Você precisa realmente ter um acordo, porque você tem que, após o acordado, o organizado entre você e o seu sócio, você vai ter a oportunidade de ter o exercício do bom senso. O que não está no acordo de acionistas cai na vala do bom senso. E como que é bom senso para você, eventualmente pode não ser para o seu sócio, é importante que você... saiu aí, Anderson. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tu tirou o fone, não foi? Entrou uma interferência. É porque acabou a bateria. Desculpa. Tá bom. E agora? Tá. Não, vamos lá. Eu vou voltar para a minha resposta. Nós estamos nos últimos 5 minutos, tá? Beleza? Tá. Pronto, então vamos lá. Gente, o que o Anderson colocou aí agora, ele desenhou aí nas entrelinhas exatamente a questão do acordo de acionistas, que, como ele bem colocou, na ESE não tinha como não ter. Como é que você vai juntar 12 sócios? Agora, lá são 12 sócios maduros, pessoas que são homens de negócio há muito tempo, que não tenham como único negócio a ESE Seguradora. E lá o acordo de acionista é imprescindível. E você que está pensando em montar uma sociedade, ou que ao nos assistir agora entende que essa ferramenta pode lhe fazer mais lucrativo, deve ter claramente, você precisa sentar com esse seu futuro sócio e esclarecer o máximo possível como é que vai ser essa relação e de maneira detalhada. Mas, Fred, eu não vou nem começar um documento desse, porque eu não vou conseguir colocar tudo. O que não estiver lá, vai para a casa do bom senso. E todo mundo tem que ter bom senso. Agora, se você fica dependendo só do bom senso, Anderson, aí fica muito complicado, porque o seu bom senso não é igual ao do outro. Gente, ninguém nasce com manual. Nenhum ser humano nasce com manual. Filhos não chegam com manual do usuário, muito menos sócios. Então, você realmente não... Você tem que entender que, assim como ele não chega com manual de usuário e, portanto, não é perfeito, mas você também não é, ou seja, eu não sou nem meu sócio, quanto mais houver um combinado, e de maneira muito clara, o combinado, aquele que não sai caro nem barato, previamente, você estabelece as regras do jogo do voleibol,
que o Anderson tão bem colocou aí, que ninguém percebe na hora, mas tem quem? Um juiz. O juiz está marcando essas regras, não é verdade, Anderson? Ok? E tem um grande juiz no mundo dos negócios, que são os resultados. Os resultados são um grande juiz. Ele diz se você está fazendo certo ou errado. O problema é que no voleibol, quando você faz errado, o juiz paralisa, dá o ponto para o adversário e você corrige rápido. Mas no mundo dos negócios, não. Você pode seguidamente fazendo errado e desconhecendo esse juiz totalmente implacável, que são os resultados. Anderson, vamos aqui partir para os finalmente, aqui trazendo, eu queria que você colocasse na sua percepção um paralelo entre dois personagens da cena empresarial brasileira. O primeiro é o Abílio Diniz, que, como nós sabemos, teve vários sócios ao longo da sua trajetória. O outro já foi citado, que é o Jorge Paulo Lemann, né? O Jorge Paulo Lemann, me parece, está bem no seu estilo de quem tem sócios há muitos e muitos anos, né? Sócios que foram encontrados, um deles, Paulo Sucupira, dentro da própria empresa, o outro, o Marcel Herman Telles, foi encontrado numa quadra de tênis. Ele, no network no jogo de tênis, na forma dele perceber o quanto o cara na quadra de tênis era raçudo, era competitivo, era um cara duro de se ganhar, ele entendeu que poderia ter ali um sócio, né? O Jorge Paulo já foi campeão, ele já foi representante do Brasil na Copa Davis, viu, Anderson? Ele jogou tênis no nível quase como ele é empresário, viu? E foi surfista também. Mas, gente, então, o paralelo entre esses dois personagens da cena empresarial brasileira. Porque o Abílio Diniz protagonizou uma das maiores brigas, né? Teve que recorrer a negociadores internacionais como o William Ury, e enquanto, né, ninguém pode dizer que lá com o Jorge Paulo é tudo uma maravilha, mas parece ter muita harmonia, né? O Jorge Paulo trabalha muito em cima do partnerships. Me parece que no caso do Abílio, ele trabalha com uma forma mais visceral de sócios, né? Mas e aí qual é a tua visão sobre esses dois personagens? É o seguinte, eu vejo o Paulo Lemann como uma pessoa que enxerga a coisa da seguinte forma. Ele sabia que precisaria ter um núcleo forte, ele sabia que sozinho ele não conseguiria chegar e, portanto, ele foi um caçador de talentos a vida inteira. Muito bom. Ele sempre acreditou na qualidade do talento alheio e, portanto, ele queria atrelar isso. É como se fosse um trem que vai colocando vagões atrás, que ele sabe que as pessoas confiam nele como sendo a locomotiva, né? Mas sabem da importância de ter o vagão para carregar a carga. Perfeito. Porque a locomotiva com vagão vazio, ela não paga a conta. Né? Mas quando você tem uma locomotiva que vai acoplando vagões e a galera vai enchendo os vagões, vai todo mundo trabalhando em prol de um todo, você consegue acoplar vários vagões, né, numa única locomotiva. E esse é o conceito do Paulo Lemann. Só que ele também teve a inteligência e a percepção de saber que, num dado momento, aquele núcleo precisaria se dividir e criar 3 novos núcleos. Ok. Né? Que foi o núcleo da cerveja, que foi o núcleo do comércio da Americana e que foi o núcleo do fundo de investimentos, onde o cabeça era o Paulo Lemann. Então, quando eles saíram do Garantia, quando o Garantia, que os uniu, depois desuniu no sentido de ambientes separados. Eles aprovaram que sócios unidos... lucrativa, né? Uma desunião lucrativa. Exato, mas provaram também que sócios unidos não querem dizer reunidos. Né? O sócio podia estar na Brahma, o outro sócio podia estar na Americana e ele podia estar no fundo, ou seja, que a sociedade continuava trazendo resultados e lucros. Depois de tudo isso, eles voltaram a se reunir lá em cima, numa holding que, por sua vez, abriu capital, e eles foram crescendo, crescendo, crescendo. O Paulo Lemann também entendeu que quando você acopla um vagão na locomotiva e não faz o vagão se sentir parte da locomotiva e sim só um vagão, ele não chega longe, porque ele não tem como, ele não tem propulsão para andar, ele precisa de alguém por trás ou pela frente levando ele. Né? Okay. Mas muitos talentos são assim, e ele conseguia
tirar a melhor qualidade dos talentos e dividir um pedaço para que a pessoa se sentisse parte do todo e ela conseguisse ver que, mesmo ela não sendo a locomotiva, ele fazia parte daquele todo. Isso é uma coisa muito importante. Então, esse conceito é que foi levando. É claro que o Paulo Lema errou, é claro que eles investiram. Ninguém gosta de contar, porque não vende livro, nem enriquece. A Heinz aí é o último. E é importante registrar isso. É importante. Recente, um baque recente. Né? E, na verdade, entenda, quem tem dinheiro da cascata lá em cima, né, dinheiro barato, ou de graça, pode-se dizer assim, pode também cometer esses erros que o tempo corrige, porque são grandes empresas, são empresas que têm resultados expressivos e que elas vão trazer benefícios maravilhosos para nós. Né? A gente sabe disso. Mas ele cometeu o erro está claro, e ele admite que na verdade, foi um equívoco. Ele comprou na alta e não na baixa. Comprou na alta. E superdimensionou a possibilidade. É isso que aconteceu. Né? Ele comprou na alta, ao invés de ter comprado na baixa. Então, quando você entra na bolsa com 120 mil pontos, é claro que você entra numa situação em que você precisa olhar para 200 mil pontos, para 150 mil pontos. Quem entrou lá atrás, entrou melhor. Então, ele entrou fora de hora, vamos chamar assim. Né? Mesmo tendo toda a experiência, gabarito, equipe, dinheiro e tudo que ele tem, ele dessa vez errou. Isso é legal, porque isso mais uma vez mostra o poder do fracasso, que eu citei numa live recente, né? do como o fracasso é um componente do sucesso. Então, ele ficou alerta e percebeu que, poxa, estou ficando velho, né? Perdi um pouco a mão, preciso olhar um pouquinho melhor isso aqui. O Abílio, ele tem uma outra pegada. Ele vem de uma questão familiar. Primeiro, eles tiveram problemas enquanto companhia familiar. Depois, ele tem problemas de associação e tudo, porque, na verdade, aí a gente entra num componente chamado perfil empresarial. Sim. Né? O Abílio, ele é um cara muito aguerrido, mas ele tem um perfil mais vamos chamar assim, de contencioso. Ele tem um perfil mais de briga. De bom de briga nas relações. Ele é bom de briga. De ir para o ringue mesmo. O Paulo Lema, ele tem um perfil mais de bom senso. Diplomacia. Né? De paciência diante da situação e de entender, muitas vezes, a situação como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Um dos exemplos que me agrada muito nele era o cuidado que ele tinha com os jovens sócios quando davam grandes tacadas para que o dinheiro não fosse para a mão deles. Ele obrigava eles a comprarem ações da companhia, ele dava o dinheiro dividido em parcelas, ele não permitia que os caras saíssem fazendo bobagem com o dinheiro aí. Por que, Anderson, ele não fazia isso? Porque ele também já sabia qual era o resultado de você, jovem, pegar uma pancada, fazer um negócio, terminar o ano com um bônus de 1, 2 milhões de dólares, aí com 20 anos de idade, tu sabe o resultado disso, né, Fred? Então, é uma pancada muito grande. Então, eu olho o paralelo nesses perfis. São dois grandes empresários, são verdadeiros dinossauros aí da história do mercado, pode-se dizer, da economia real. Né? O Abílio Diniz esteve muito próximo do penhasco ali, ele equilibrou tipo aquele barco daqueles que a gente vê nas competições, que o barco ele pensa que ele vai cair, mas ele não cai. Então, ele provou o seu valor, passou por um sequestro, um trauma que nenhum de nós gostaria nem de sonhar com isso, o que dirá de viver uma realidade dessa. Então, ele merece toda a nossa compaixão, né, por conta do que ele viveu. Então, eu coloco esses dois pesos. E, se eu puder aqui ser um pouco ousado, eu diria a você que eu gostaria muito de trabalhar com os dois, porque são dois viés interessantes e, como todo mundo tem qualidades e defeitos, a gente aprenderia muito o que temos que fazer e também o que não temos que fazer, né? Daquilo deles que não deu certo. Vai trazer uma experiência para nós e o que deu certo vai mostrar se estamos ou não no caminho que vai chegar no objetivo final. Eu concordo com você e diria que determinadas sociedades a gente não deveria receber por estar lá, a gente deveria pagar para estar lá, né? Pagar para estar lá. Para trabalhar, o famoso estágio, né? Exatamente. Eu sugeri que o paralelo entre o Jorge Paulo e o Abílio
exatamente para poder trazer ao final dessa questão o quanto, em determinado momento, o Abílio precisou terceirizar a solução do seu conflito empresarial maior, a maior briga dele, dentre tantas que ele teve, as primeiras empresariais e a última com o Casino. Né? Pessoal, o Abílio Diniz calculou mal. Ele achou que com 70 anos ele estaria fora do jogo. E quando chegou com 70 anos, ele é atleta, casamento novo, filho novinho, ele entendeu assim, não, eu não posso parar aqui com pão de açúcar, não é verdade? E aí ele imaginou que podia mais além e ele quis reabrir a negociação e a outra parte, o Grupo Casino, não aceitou. Isso virou um embate tremendo. Em determinado momento, o próprio Abílio Diniz chamou um cara chamado William Ury, que é um negociador internacional de conflitos empresariais ou conflitos entre países, né, até muitas vezes bélicos, para resolver o problema. Então, é essa mensagem, sabe, que eu quero colocar aqui, Anderson, já caminhando para o nosso fechamento. É que o perfil mais importante que vai viabilizar uma sociedade de sucesso é um perfil de mediação. Mediador é um perfil comportamental. Todos nós temos algumas possibilidades de perfis comportamentais. Nós só olhamos para o visionário, para o realizador, para o comandante, que são os perfis comportamentais, Anderson, mais conectados com a atividade empreendedora, com avançar, crescer. Mas chega uma hora que você precisa ter dentro de você um eu mediador. E aí, o que eu olho para o Jorge Paulo é que ele nasceu com esse perfil da mediação. Já deve ter batido a mão na mesa várias vezes. Já deve ter partido para o enfrentamento também. Faz parte do jogo. Mas, provavelmente, ele saiba lançar a mão mais desse mediador dele do que o próprio Abílio. Então, se essa ferramenta, gente, pode realmente gerar tantos resultados, como foi falado aqui, através das palavras muito importantes, impactantes, sábias, inclusive, do Anderson Rocha, que é um exímio manuseador de metáforas, que é a forma realmente de fazer com que o conhecimento não seja só percebido, mas seja assimilado, mas que aqui todos nós possamos sair claramente. Olha, sociedade é um bom negócio. O que muitas vezes estraga são os próprios sócios. Porque se deu certo com o Jorge Paulo, por que não pode dar certo com o Fred ou com o Anderson? A questão é a forma como eu uso a ferramenta, ok, Anderson? Tem gente usando bem a ferramenta. Tem gente que se abstendo, dizendo, eu não quero essa ferramenta para mim. E tem gente que está usando bem para caramba e gente usando mal. Então, dentro dessas três possibilidades, entre não usar mal ou usar bem, que você possa entender. A ferramenta existe e funciona. Suas palavras finais aqui para a nossa turma aqui que está nos assistindo, Anderson. Meus amigos, eu digo para vocês o seguinte, eu acho que o Abílio Diniz ele teve habilidade e bom senso ao trazer um negociador, uma pessoa de fora que não estava envolvida emocionalmente no que ele estava tendo que solucionar. Isso sempre é muito positivo, porque você vê uma pessoa com uma visão holística de fora da situação, não tem emoção, não tem o componente que prejudica a negociação, né? Não tem vaidade, não tem nada. Então, acho que ele teve uma decisão muito correta e sou a favor de que todas as pessoas que precisem solucionar um problema e que percebam que estão envolvidas emocionalmente, não o façam sozinhos, que utilizem sim de negociadores, porque é como o advogado que advoga em causa própria. Poucos têm êxito, porque o advogado advogando em causa própria, ele está dentro do problema, né? Então é a mesma coisa. Do outro lado, para concluir, dizer para vocês o seguinte, eu sou uma pessoa que fui e sou muito feliz tendo sociedade. Eu não teria alcançado o que eu alcancei sozinho, não teria dado tempo, eu não conseguiria carregar tantas sacas de cimento, né? Então, para mim, a sociedade, mesmo aquela que não deu certo, ela foi maravilhosa, porque ela foi uma fonte de conhecimento maravilhoso para mim, inesgotável. Ela permitiu que eu organizasse melhor a minha rota, os meus conceitos, as minhas expectativas acerca de sócios. Hoje, eu não tenho expectativas além daquelas dos 6 meses, né?
para que a gente não possa criar uma fantasia do nosso sócio, para que a gente entenda que o nosso sócio é tão humano quanto nós somos, né? E que ele passará pelas mesmas dificuldades, que ele passará por angústias, por depressões, mesmo que de 2, 3, 4 minutos, ele vai passar por crises, ele pode se separar da mulher, ele pode perder um filho, ele pode passar por um monte de problemas. Então, quando você cria do teu sócio uma imagem fantasiosa, você se decepciona, porque ela nunca vai se realizar. Por outro lado, quando você vai criando possibilidades de resultado com o teu sócio e vai refletindo ela a cada 6 meses de comportamento, você tem sempre a oportunidade de estar reciclando a relação, falando sobre os problemas e colocando na mesa aquilo que incomoda ou que não dá certo. Quando você demora muito tempo, quando você passa muito tempo, isso se desgasta, isso corrói a relação e aí o fim é inevitável. Então, eu entendo por que as pessoas têm receio, têm medo da sociedade, porque a história dos nossos pais, avós, parentes e amigos vem dizendo que a sociedade, quando não dá certo, ela reverbera muito mais do que a sociedade que dá certo, né? E se a gente parar para pensar, se as pessoas passassem a olhar os resultados que deram certo, talvez elas entendessem melhor a razão da sociedade. Então, fica aqui a minha mensagem de que se você quer chegar mais longe, e eu não diria mais rápido, eu diria mais longe, procura um sócio, procura considerar a possibilidade de você se associar, de você ter 1, 2 ou mais pessoas te ajudando a chegar nesse mesmo objetivo, porque você vai perceber que essa ajuda é muito bem-vinda e que a divisão, nesse caso, tira da gente muito da pressão do dia a dia, tira da gente muito das coisas. Ainda finalizando com o exemplo do cimento, quando você está sozinho na estrada, levando o teu saco de 20 quilos, você não tem com quem conversar, você não tem como parar e trocar uma ideia, você não tem, em algum momento, você pode pisar, dar uma topada, ficar com o pé e o teu parceiro, ao invés de 25, acabar levando 30, 35, ficar um pouquinho mais para ele, e ali na frente, por outro lado, ele tropeçou, caiu, você que leva essa parte a mais, mas no fim a gente chega sempre com 50 quilos. E esses 50 quilos sempre, sempre, sempre vão ser mais do que os 20 quilos individuais de cada um. Então, essa é a minha mensagem. Sempre considera isso. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Maravilha, Anderson. Muito bom. Então é isso, gente. Eu sou o Fred Pinho. O meu convidado aqui é o Anderson Rocha. Esse é o programa Lucro Máximo e nós vamos nos ver em breve na nossa próxima edição. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço, Fredão. Vou entrar aqui numa reunião. Valeu, um Obrigado, abraço. querido. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.